máscara. Tá todo mundo me ouvindo, pessoal? Tá direitinho? Alguém aí para me dar um oi? Bom dia, tá assim, direitinho, dá para ouvir legal. Pronto, Cris, obrigado. Tô aprendendo aqui, Cris, que teu nome é Ana Cristina, né? É. Mas é melhor chamar de Cris. Pessoal de Xadá tá aqui, né, Hortência? Bom dia, Franklin, Bom dia, tudo bem? Fabiola, tudo E a bem família, tudo aqui? bem? Como é que você tá? Tudo em paz, graças a Deus, esperando ouvir a sua visita. Oh, meu Deus, pode. Eu já queria ter feito essa visita há tanto tempo. O É, coronga quando não passar deixa, essa né? pandemia. Como diz o coronga que não deixa, né? Mas logo, É logo vai dar certo. verdade. Bom dia, doutor Anselmo. Ô, Laiana. Bom Bom dia, dia. bom dia. Bem, se Tudo quiser, bem? podem deixar as câmeras desligadas, pessoal. Não tem problema não, viu? Vamos só aguardar mais uns minutinhos para ver se mais gente entra. Hoje vai ser um dia importante, a gente vai falar sobre pré-triagem. Na verdade, eu não vou falar nada de tão novo da pré-triagem, mas eu queria adiantar algumas novidades, né? Vocês sabem que a gente em breve vai passar por uma acreditação internacional da ABB, então a gente precisa estar alinhado, né, junto com as orientações com que essa associação pede. Então a gente vai, como tem muita coisa nova da triagem, e também no atendimento ao doador, eu vou tentar antecipar algumas coisinhas aí da triagem para todos nós, para que a aula de semana que vem não fique tão extensa e cansativa, tá bom? Então vamos aguardar aqui mais um pouquinho, já já a gente volta, tá, pessoal?
Bom, pessoal, vamos voltar então, não vamos nos estender tanto, né? Vou começar aqui e aí aos poucos as pessoas vão entrando, né? Os outros funcionários. Deixa eu partilhar aqui minha tela, tá? Tá todo mundo conseguindo ver minha tela, pessoal? Estamos sim. Pronto. Ótimo. Vamos lá, pessoal. Então, as pessoas ainda estão entrando, né? Mas vamos começar. Já são 8h07. Dei aí esse intervalozinho para a gente deixar que outras pessoas entrassem. Pessoal, então, hoje a gente vai falar bom dia, né? Antes de tudo, já dei bom dia a algumas pessoas aqui, mas para quem entrou depois, bom dia. A gente está fazendo esse treinamento, né, do Plano Anual de Treinamento, o PAT, né, do ciclo do sangue. Começou em junho, vai até agosto, e a gente vai falar sobre tudo relacionado ao ciclo do sangue, né? É um treinamento que é voltado exclusivamente para os funcionários do ciclo do sangue, quem trabalha na recepção, na pré-triagem, na triagem clínica, na coleta, toda a equipe médica de enfermagem, né, dos técnicos também de enfermagem. Então, é um treinamento que ele vai acontecer anualmente, né? Então, ano que vem nos aguardem novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Franklin, né? Franklin Martins. Existe outro Franklin aqui que todo mundo se confunde com ele, que é o Dr. Franklin Cândido, que era o diretor técnico, né? Mas não façam confusão, pelo amor de Deus. Eu sou o Franklin Martins, eu sou coordenador médico das coletas de sangue, da triagem clínica, na verdade, e sou coordenador médico também da hemovigilância, responsável pela hemovigilância, tá bom? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a pré-triagem clínica, né? Muitos de vocês, eu acredito que não tenham tantas dúvidas na pré-triagem clínica, mas eu preciso reforçar com vocês algumas das nossas rotinas, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre um pouquinho do objetivo da pré-triagem, quais são as rotinas padronizadas pela pré-triagem clínica, e como eu disse a vocês, semana que vem a gente vai falar sobre triagem clínica. Eu vou fazer algo diferente na triagem clínica na semana que vem. Eu não vou fazer slides, tá bom, pessoal? Vocês sabem que o manual foi revisto recentemente, né? Ele já está no Qualiex disponível. Foram feitas algumas mudanças, então eu vou mostrar a vocês no manual o que é que foi mudado, tá? Então, o que eu vou abrir aqui não vai ser slide, não. O que eu vou abrir aqui vai ser justamente o manual que foi revisto e com as alterações elas vão estar destacadas em vermelho, que foram as alterações feitas para que vocês tenham mais atenção e percebam mais o que é que foi modificado, tá bom? Na verdade, a parte do manual mesmo, de doenças, medicações, não foi tão alterada, não. Outras coisas que foram alteradas, que foram rotinas relacionadas ao atendimento em si do doador, né? Como eu disse a vocês, pautados nas orientações da ABB, tá bom? Então, como tem muita novidade, eu vou antecipar algumas dessas novidades hoje e vou também tirar algumas dúvidas, né, se porventura tiverem, tá? Antes de começar, pessoal, vocês sabem, quem me conhece, eu sou muito disponível, então sempre que precisarem, me liguem, mandem mensagem. Eu estou ligado direto no WhatsApp, tá bom? Então podem falar comigo. E caso alguém queira fazer alguma pergunta durante o treinamento, basta ligar o microfone, tudo bem? Eu peço para que quem só deixem ligados os microfones quem for falar e depois desliga para não causar nenhuma interferência, tá bom? Então vamos começar, já são 8h10. Pessoal, o objetivo da pré-triagem clínica, todos nós já sabemos, né? A triagem clínica é a avaliação de alguns parâmetros de sinais vitais que já são importantes para me dizer se aquele doador ele está apto ou não à doação de sangue, né? Não é só a triagem clínica, não é só o questionário que nós fazemos que vão impedir, o questionário, as perguntas do questionário que nós fazemos que vão impedir ou não o doador a doação de sangue. Os sinais vitais dele, alguns parâmetros deles,
desses doadores também podem ser impeditivos à doação de sangue, tá bom? Então, o objetivo da pré-triagem clínica, na verdade, é já verificar se aquele doador ele apresenta sinais vitais, né, parâmetros ideais para a doação de sangue, e parâmetros esses que não vão trazer nenhum risco à sua saúde e à saúde também de quem vai receber o seu sangue, né? Lembrem, pessoal, eu sempre gosto de frisar isso. Não só as recusas que nós damos não são só pensando em quem vai receber o sangue daquela pessoa, daquele doador, mas também para o próprio doador, né? Eu vou dar um exemplo clássico, uma pressão alta, por exemplo, né? Por que a gente tem que padronizar um valor de pressão? Porque se eu liberar um doador com uma pressão extremamente alta, aquele paciente pode ter um aumento maior ainda da pressão e acabar tendo uma emergência hipertensiva. Então, lembrem sempre que as recusas não são dadas só pensando em quem vai receber o sangue do doador, mas também naquele doador de sangue, né? Doação de sangue, gente, é um ato de heróico, né? Um ato que salva vidas, mas também é um ato que não pode trazer nenhum dano a quem vai doar, tá bom? O objetivo desse treinamento, então, gente, é reforçar com vocês as padronizações, as rotinas que nós fazemos no nosso hemocentro. E assim, se no nosso hemocentro essa rotina ela não está sendo seguida, eu espero que a gente siga, né, todas essas rotinas, tudo bem? Para que, como eu sempre falei ano passado, o que se acontece aqui em Fortaleza, eu quero que aconteça em Iguatu, em Sobral, em Quixadá, porque nós somos uma instituição só, né? Então, um doador que doa aqui, ele tem que seguir os mesmos processos de uma pessoa que vai doar em Juazeiro, por exemplo, né? Então, a intenção desse nosso treinamento hoje é justamente padronizar as rotinas da pré-triagem. Eu sei que alguns funcionários, alguns colaboradores entraram depois do treinamento que foi dado ano passado, em setembro, não sei se lembram. Então vai ser bom para reforçar junto aí com todo mundo essas rotinas, tá bom? Bom, pessoal, então vocês sabem que nós avaliamos esses parâmetros, né, na pré-triagem clínica. O peso, a pressão arterial, o pulso, a temperatura e a dosagem de hemoglobina, tá certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses parâmetros, né? Vamos falar um pouquinho sobre algumas poucas mudanças que foram acontecendo após a padronização que foi feita no passado. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos começar sobre a pressão arterial. Lembrando, pessoal, a vocês, tá? Que a pressão arterial, ela não pode ser maior do que 180 milímetros de mercúrio, a sistólica, e a diastólica, ela não pode ser maior do que 100. Na portaria do Ministério da Saúde, pessoal, ele é bem claro, tá? Ele diz maior que, ele não diz maior ou igual a que, certo? É maior que. Então, qualquer doador que esteja com um valor de pressão acima desses valores, a gente não pode aceitá-los à doação de sangue. Mas lembra do que a gente conversou ano passado, né, em setembro? Bom, que quando esse doador ele tiver com as duas avaliações da PA maior do que essa que está padronizado pela portaria do Ministério da Saúde, a gente tem que perguntar se aquele doador ele tem diagnóstico de hipertensão, se toma alguma medicação, se tomou aquela medicação no dia, né? Verificar se esse doador não está sentindo uma dor no peito, se ele não está com algum lado do corpo morto, como falam, né? Mas com uma fraqueza muscular dimidiada, né? Em algum lado do corpo. E aí, se não, a gente pode pedir para que esse doador aguarde cerca de 20 minutos em repouso e depois verificar a pressão novamente, tá certo, pessoal? Eu nunca vi, nesses meus mais de 3 anos de triagem clínica, nenhum doador com um sintoma ou sinal de uma emergência hipertensiva, tá? Então, esse item B a gente coloca para relembrar a vocês, né, os sinais e sintomas de emergência hipertensiva, tudo bem? Principalmente dor no peito e alguma fraqueza em alguma parte do corpo, tudo bem? Mas, assim, é incomum, acho que raro ou
praticamente improvável que uma pessoa com algum desses sintomas não vai estar fazendo doação de sangue, né, pessoal? Mas é sempre bom reforçar com vocês, tá bom? Então, se nas duas pressões, nas duas avaliações da pré-triagem houve esse valor maior do que o preconizado, a gente pede para ele aguardar 20 minutinhos lá fora, vai ao banheiro, pede para tomar uma água, ir ao banheiro, enfim, ter esse repouso e pedir para a pré-triagem verificar novamente a sua PA, né? Então, após o repouso, a gente verifica essa PA. Se a pressão continuar maior do que o valor que está preconizado, a gente dá uma recusa de um dia, né, como a gente já conversou, e marca o motivo de PA acima do aceitável, que é o motivo 57H. Pessoal, assim, ano passado, quando eu conversei sobre pressão arterial, sobre valores altos de pressão para serem liberados à doação de sangue, como 17 por 90, 16 por 80, né? Algumas pessoas me indagaram, mas doutor Franklin, esse doador, ele não está com uma pressão alta? Eu digo, gente, ele está com um valor acima do que é considerado normal, né? Mas, vejam bem, pressão alta, um único valor, uma única verificação isolada, isso não quer me dizer muita coisa, tá certo? Ao longo do nosso dia, nós temos muitas variações de pressão, tá certo, pessoal? Então, imagina um doador que está com sobrepeso, saiu do seu trabalho, pegou um ônibus ou veio de moto, no sol, de 1 hora da tarde, para doar sangue, enfim. Aquela pessoa ela vai ter uma alteração de pressão. Então, isso não quer dizer que aquela pessoa seja hipertensa, né? Outra coisa, nós estamos respaldados por um documento oficial do Ministério da Saúde. Esse documento me diz que pressões sistólica até 180 e a diastólica até 100, eu possa liberar aquele doador à doação de sangue. Então, a gente não está fazendo nada fora do que está padronizado pelo Ministério da Saúde. Então, não tenham medo, pessoal. Eu mesmo libero doador com pressão 16 por 8, 17 por 9, tá? Por quê? Porque são valores que estão condizentes, com o que está na portaria do Ministério da Saúde, tá certo? Se a pressão arterial for abaixo do que a gente preconiza aqui, eu não sei se vocês já tiveram essa lembrança, mas na portaria ele não fixa valores mínimos de pressão arterial, ele fixa valores máximos, né? Como a gente acabou de ver. E aqui no nosso hemocentro, tá? Aqui no Ceará, a gente fixou os valores de pressão mínimos, como a sistólica até 90 e a diastólica menor até 50. Então, eu preciso que esse doador ele sempre esteja com a pressão sistólica entre 180 e 90 e a diastólica entre 100 e 50. A metade, né, pessoal? Vamos lembrar da máxima, aí a gente coloca como metade, tá certo? Então, se aquele doador chegar até nós com um valor de pressão menor do que esse preconizado de 90 por 50, a gente vai oferecer hidratação e lanche ao doador, né? Lembrando que algumas pessoas, principalmente jovens, mulheres, bem magrinhas, né? Podem ter esse valor mais baixo de pressão, atletas, né? Eu acho que eu já falei para vocês. Eu mesmo já liberei um doador, né? Com uma pressão de 94, se não me engano, por 40 e alguma coisa, mas era triatleta, né? Então, assim, é esperado que a pressão daquele atleta, né, daquele super atleta, fosse mais baixa mesmo. O coração dele trabalha dessa forma, né? Mas, enfim. Então, sempre que uma pressão estiver abaixo do que a gente preconiza, a gente vai oferecer lanche, hidratação ao doador, preferencialmente o lanche salgadinho, tá? E depois de 20 minutos, a gente pede para ele verificar novamente a pressão. Se esses valores se mantiverem baixos, aí a gente mantém também uma recusa de um dia e marca o motivo 56H, que é a PA abaixo do aceitável, tá bom? O pulso, pessoal. O pulso é o parâmetro que eu gostaria de conversar com vocês e modificar uma coisinha que eu falei com vocês lá no passado, lá em setembro, tá bom? Só um instante. Bom,
Então, o pulso, vocês sabem, ele tem que estar entre 50 e 100 batimentos, correto? Então, se o pulso ele estiver acima do preconizado ou acima de 100, a gente vai pedir para que aquele doador aguarde e repouse. Lembrando, pessoal, esse pulso ele tem que ser um pulso regular, tá certo? Após um repouso de cerca de 15 a 20 minutinhos, lembram, ano passado eu disse assim, gente, a terceira e última aferição, ela não deve ser feita pela pré-triagem, ela deve ser feita conosco, com o próprio triagista, tá? Espero que vocês estejam fazendo isso, tá bom? E essa aferição, ela tem que ser feita, isso eu dizendo ano passado, em setembro, ou pelo pulso radial, ou ausculta cardíaca, ou oxímetro, né? E aí, o que é que aconteceu, pessoal? Deixa eu contar aqui uma historinha para vocês. Esse ano, teve um doador que estava com o pulso alterado, né? O pulso 120, 115, enfim. Aguardou os 15, 20 minutinhos em repouso, e aí a triagista repetiu o pulso. Oi? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Alguém falou alguma coisa? Não? Posso continuar, então, né? Pronto, vamos lá. E aí a triagista viu a pressão, o pulso, perdão, desse doador num oxímetro, e ele fez uma reclamação, porque ele não sabia se aquele oxímetro estava funcionando corretamente, né? Não sabia se aquele oxímetro era um bom oxímetro, era de uma marca confiável, enfim. Então, retirem, tá, da avaliação de vocês do pulso o oxímetro. Prefiram fazer pelo pulso radial. Tirar, né? Pessoal, alguém tá com o microfone ligado. Se for para fazer uma pergunta, se não, pode desligar, por favor. É uma pergunta, pessoal? Não? Então, vamos lá. Pessoal, então, a partir de agora, na verificação, na terceira e última verificação do pulso, vocês têm que fazer ou pulso radial ou ausculta cardíaca, preferencialmente pulso radial, tá certo? Então, retirem o oxímetro da verificação de vocês, tá certo? Se esses valores se mantiverem acima dos valores que a gente já sabe, acima de 100, a gente vai dar recusa de um dia também e vai marcar o motivo como frequência cardíaca elevada, tá bom? Pessoal, reforçando aqui com vocês, frequência cardíaca elevada não é ausculta cardíaca elevada. A ausculta cardíaca alterada, perdão, é quando eu pego o meu estetoscópio, faço a ausculta nos focos, tá? Nos focos de ausculta cardíaca e vejo alguma alteração, tá bom? Eu via muito, vocês sabem que toda semana eu faço a verificação dos motivos de recusa, e eu vejo ainda algumas pessoas marcando a ausculta cardíaca alterada quando eu vou avaliar, não tem nada histórico, não tem nada no questionário, mas a frequência cardíaca está acima de 100. Então, o motivo é frequência cardíaca elevada e não ausculta cardíaca alterada, tá bom? E se tiver alguma frequência cardíaca alterada, questionar o doador se tem algum sintoma de instabilidade hemodinâmica, tá certo? Bom, se o pulso, né, agora o contrário, se o pulso estiver abaixo de 50, mais uma vez, gente, nas duas verificações da pré, se o pulso estiver abaixo de 50, a gente vai repetir, o triagista vai repetir essa aferição, tá? Pela ausculta cardíaca ou pulso radial. Esqueçam o oxímetro, por favor, tá bom? Se o valor, né, verificado se mantiver abaixo do que está preconizado, que é de 50, a gente pede a avaliação do médico. Como eu disse a vocês, esse mesmo doador que tinha pressão baixa, ele também tinha a frequência cardíaca baixa. Eu, particularmente, tenho frequência cardíaca baixa, eu tenho uma bradicardia sinusal, que, graças a Deus, é uma frequência cardíaca considerada normal. Então, e olha que eu não sou atleta, não. Mas, se tiver um médico, vocês pedem para que o médico da coleta faça essa avaliação, tudo bem? E libere ou não aquele candidato à doação de sangue. Mas se não houver um médico na coleta, a gente orienta
esse doador a procurar um médico, né? Por que ele está com essa frequência cardíaca mais baixa do que o considerado normal? A gente aprende na faculdade que é entre 60 e 100, né? Mas já se viu que abaixo de 60, entre 50 e 60, não traz muita repercussão para a pessoa, para o paciente. Então, abaixo de 50 que a gente pode ter alguma repercussão cardiovascular, ter algum sintoma, tá bom? Então, se não tiver médico na coleta, orienta ele a procurar o médico clínico ou cardiologista, e aí dá uma recusa, pode dar 30, 60, 90 dias, mas é importante fazer um histórico dizendo que aquele doador ele está com frequência cardíaca abaixo do que está preconizado, tá bom? E vai marcar o motivo aguardando exames ou parecer médico. Então, pessoal, só para reforçar, estou falando aqui pela terceira vez. Quando as duas aferições da pré-triagem estiverem com valores acima ou abaixo do que está preconizado pela portaria, a terceira verificação tem que ser feita pelo triagista, tá bom? Preferencialmente o pulso radial, mas também pode ser feita pela ausculta cardíaca. Pelo amor de Deus, não usem oxímetro, tá bom? Não usem mais o oxímetro. A temperatura, pessoal, a temperatura não tem grandes mudanças, como eu disse a vocês já. Quando a temperatura for abaixo de 35, vamos medir em outro aparelho, tá certo? Mas sempre verifiquem, isso pode ser alguma problemática no aparelho, né, no termômetro. Se isso se tornar frequente, peçam para trocar o aparelho, a equipe da pré-triagem, né? Avisa o responsável, o coordenador responsável, para que seja feita essa troca do aparelho, tá bom? E, como vocês sabem, nós estamos em pandemia, então febre é um sintoma que pode ser suspeito de Covid. Então, qualquer valor acima de 37 graus, a gente precisa dar uma recusa e a gente dá essa recusa de 30 dias, pensando na questão da Covid, tá? Então, pré-triagem fez as duas verificações estão acima de 37 graus, vamos pedir o doador para aguardar 15, 20 minutinhos lá fora, acia a axila, né? Isso é muito comum, eu ver temperaturas elevadas em pessoas obesas, em pessoas da raça negra, isso às vezes é comum acontecer, né? Então a gente pede para guardar um tempinho, vai ao banheiro, acia a axila e aí a gente verifica novamente a temperatura, tá? Se tiver maior que 37 graus, como eu disse, a gente dá a recusa de 30 dias, não mais como a gente dava antigamente, às vezes a gente dava um dia, 15 dias, dependendo do caso, mas a gente fixa agora 30 dias por conta da Covid, por ser um sintoma suspeito, tá bom? Pessoal, hemoglobina, eu acho que foi a grande mudança que a gente fez ano passado, né, desse parâmetro aqui. Enfim, muitas novidades acontecendo, mas com o tempo tudo fluiu, né? Aqui no Hemocentro Coordenador, hemoglobina tornou-se assim, um motivo não muito comum de recusa. Aqui na sede, né? Nas externas continua bem importante, porque a gente tem a facilidade do hemograma, né? Então, vamos lembrar, pessoal, mulher tem que ter hemoglobina mínimo de 12,5 para doação de sangue, e homem tem que ter hemoglobina um nível mínimo de 13, tudo isso preconizado pelo Ministério da Saúde, né? Então, se a mulher tiver entre 11,5 e 12,4, e no posto onde estiver sendo feito a triagem houver a opção de hemograma, a gente vai oferecer o hemograma para aquela doadora, tá bom? Se o valor da hemoglobina no hemograma tiver maior que 12,5, a gente vai liberá-la para doação normal sem nenhum problema, né? Porém, se esse valor ao hemograma tiver entre 12 e 12,4, lembram, a gente dá 30 dias de recusa, tudo bem? Orienta essa doadora a se alimentar melhor, comer mais carne vermelha, feijão, beterraba, aqueles alimentos ricos em ferro, e a gente deixa essa anotação, essa orientação, perdão, anotada no atendimento, tá bom? Se o valor do hemograma tiver abaixo de 12, lembram, a gente dá 90 dias de recusa e faz um encaminhamento para que aquela doadora, caso queira, ela investigue junto ao seu médico particular ou médico no posto as causas daquela hemoglobina baixa, né?
no mundo disparado é uma deficiência de ferro, né? Por isso que a gente sempre dá essas orientações de uma alimentação mais rica em ferro, tá bom? Tudo ok, pessoal? Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, né? Se não houver a possibilidade do hemograma, a gente considera o valor mais alto de hemoglobina que foi feita pelo hemoglobinômetro, tudo bem? Tá certo? Então, vamos supor, eu estou numa coleta externa, não tenho a possibilidade do hemograma, tá? Então, eu vou considerar aquela hemoglobina que foi maior da pré-triagem. Não são feitas duas, se os valores forem baixos, né? Então, se o valor deu 11,9 da doadora e o outro deu 12,1, então eu considero 12,1 e dou a recusa de 30 dias com a orientação. Com a orientação anotada no atendimento, tá bom? Então, sempre a gente considera o maior valor de hemoglobina, ok? Então, Doutor, só uma pergunta, por pronto. favor. Quem é que tá falando? Peraí. Quem é que tá Fátima, do falando? Hemócio de Quixadá. Quem? Fátima, do Hemócio de Quixadá. Diga lá, pode perguntar. Doutor, já aconteceu de uma pessoa passar, a hemoglobina tá baixa, e ela dizer que tinha ido no médico e estava boa, e repetiu o hemograma. Aí voltou com o exame. Aí Tá, tudo tava bem, né? ok. Aí tava ok, o hemograma que ela fez naquele. Ela saiu para fazer. Pronto. Ótima pergunta, viu? Nájila, né? Fátima. Fátima, ou desculpa, é porque eu não estou conseguindo ver o nome, tá bom? Desculpa, Fátima. Fátima, excelente pergunta. Se isso acontecer, a gente pode considerar assim, a gente altera o status daquela doadora e considera a hemoglobina daquele hemograma, tá? Eu fiz ano passado um hemograma estava normal. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Mas se for um hemograma recente, tudo bem? No último mês ou nos últimos, algo mais recente, no último mês. Se ela tiver com o valor de hemoglobina ok, a gente pode liberar. Isso já aconteceu, tá? Aqui em Fortaleza. Excelente pergunta, Fátima. Foi ótimo você ter perguntado, porque a gente revisa. Relembra, na verdade. Então, se aquela doadora, com a orientação que a gente dá, com o encaminhamento, ela for ao médico, investigar, fazer o estudo do ferro, ver que o hemograma está com a hemoglobina ok, a gente pode considerar assim, tá bom? E aí a gente altera o status daquela doadora e libera ela a doação com aquele valor de hemoglobina, tá bom? Só um instantinho, pessoal. Pronto, gente, desculpa, tá? É porque eu tô aqui bem em frente ao ar-condicionado, tô morrendo de frio. Então, entenderam, pessoal? Excelente pergunta, tá, Fátima? Obrigado. Você pode modificar sim, tá bom? Alguma pergunta a mais, pessoal? Não? Então, vamos lá. Vamos lá que a gente tem algumas coisinhas para antecipar. Então, hemoglobina para homem, vocês sabem que o preconizado é 13, entre 12 e 12,9. Se houver possibilidade de colher hemograma, a gente faz a coleta do hemograma e aí a gente vai considerar esse valor, né? Se o valor da hemoglobina ao hemograma tiver maior do que 13, a gente libera aquele doador a doação de sangue. Mas se estiver abaixo de 13, lembra, recusa de 90 dias, faz o encaminhamento. Não é esperado que homem tenha hemoglobina baixa, tá certo, pessoal? Não é esperado. Então, faz o encaminhamento, pede para aquele doador ir até o posto de saúde ou médico particular e verificar o valor da hemoglobina, tá bom? Perdão. E verificar por que dessa hemoglobina baixa, tá bom? Fazer o estudo do ferro, um novo hemograma, tá ok? Na coleta externa, da mesma forma, gente. Não tem a possibilidade do hemograma na coleta externa, a gente vai considerar o maior valor de hemoglobina das duas verificações da pré-triagem. Tá ok? Doutor Franklin, bom dia. Oi, Júlia de bom Sobral, dia. tudo bem? Tudo bom, Júlia? Meu querido, me responda só uma coisa. Por que o hemograma somente entre 12, 12,9, 12,4? Por que a gente não faz com menos? Pois é. Bom, primeiro pela questão de custo, tá bom, Júlia? Apesar de eu sei que é um custo baixo, tá ok? E também, Júlia, porque assim,
A gente, ano passado, não sei se vocês se lembram, mas ano passado, eu e a Carol, a coordenadora da enfermagem, a gente fez uma avaliação dos valores da pré-triagem, dos valores de hemograma que a gente solicitava para aqueles doadores com hemoglobina baixa, mas que estavam próximos ao valor que era considerado apto para doação. Antigamente, eu não sei se vocês faziam isso nas regionais, mas antigamente aqui a gente fazia assim: hemograma para mulher e homem, para mulher que estivesse com 12, 12,4 e homem que tivesse com a hemoglobina na pré-triagem entre 12,5 e 12,9, né? Foi discutido isso com a direção técnica para saber se a gente não podia aumentar esse limite. Era um limite maior, né? Por que a gente aumentou só em meio ponto, em 1 ponto? Porque é um valor que é mais próximo do que está normal. Você concorda que entre 12 e 12,9 está mais próximo de 13, ok? Então, se eu pego um homem, por exemplo, com hemoglobina de 11,2, está muito distante, né? E como a gente sabe que esses hemoglobinômetros são validados, então a gente tem que confiar neles. Então, assim, a gente aumentou um pouco mais em meio ponto, né? Então, hoje, a gente tem um leque, uma diferença aí de 1 ponto, porque esse é o valor que está mais próximo ao valor que é preconizado pelo Ministério da Saúde, né? E como eu disse, em julho do ano passado, antes de a gente fazer essas modificações, eu e a Carol, a gente verificou, ela, inclusive, pegou uma listagem com várias hemoglobinas, de hemoglobinômetro, e comparou com o hemograma. Então, a gente viu que poderia aumentar um pouco mais, estender um pouco mais esse limite, tá bom? Estender demais, aí poderia, né, ficar inconforme. Mas foi mais por isso. Entendido, Júlia? Não, eu entendo. Eu acho também que o intuito seria aproveitar o doador. A minha preocupação é em relação, assim, se eu tenho um doador que ele doa comigo há bastante tempo e de repente ele aparece com a hemoglobina 11,2, sei lá, uma mulher, eu acho que ela merecia uma atenção mais especial. E aí, assim, pensei a coleta, porque a gente perderia esse doador por mais tempo, não sei. Eu pensei aí não na questão dele doar, mas na questão de acompanhar, de dar um retorno para ele, qualquer coisa passaria para o ambulatório, não sei, mas eu entendo perfeitamente que é questão de custos e tal, e o intuito é fazer com que esse doador, a gente tente aproveitar para ver se ele doa, né? Ok. Isso. E também aquela intenção, né, Júlia? O que a gente está fazendo aqui é uma padronização. Se a gente for sempre tentar ver um jeitinho para cada um, acaba que isso não se torna padronizado. E o boca a boca, você sabe que é muito grande. Então, mas eu sou doador de muito tempo, minha hemoglobina deu baixa, mas eu conversei com fulano de tal, e ele, não, faz aqui um hemograma, né? E aí depois repassa essas informações. Então, assim, é por isso que é bom existir a padronização. Em relação à hemoglobina, a gente já aumentou esses valores, né? Antes era só de meio, né? Como eu disse a vocês, mulher a gente só fazia hemograma entre 12 e 12,4, e homem entre 12,5 e 12,9. A gente já aumentou um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. O peso, pessoal, pelo amor de Deus, né? Eu só quero frisar aqui com vocês uma situação que aconteceu, mas o peso, claro, todos nós sabemos que o valor mínimo do peso tem que ser de 50 quilos, né? Um peso líquido, a gente tem que desconsiderar 1 quilo de roupas, calçados e demais acessórios, tá certo? Se no posto de coleta tiver balança, pessoal, a gente confere sempre o peso com o doador. Como assim? Deixa eu explicar aqui a vocês. Certa vez eu atendi uma doadora que ela estava com 50 quilos e 200, né? Ela veio aqui às 7 fazer sua doação de sangue, ela estava com 50 e 200. E, obviamente, ela estava vestida, brinco, né? Enfim. E eu cheguei e disse, olha, esse teu peso aqui de 50,2 é o teu peso na nossa balança? Ela disse, é o peso da balança. Eu digo, vamos lá, só para conferir aqui. De fato, dava 50,2. Então, ela, na verdade, ela não tem para mim um peso de 50,2. Vocês concordam? Ela tem um peso de 49,2 quilos, então ela não está apta à doação de sangue, tá ok? Então, assim, é claro que no local onde eu tiver a disponibilidade de uma balança, pessoal, vamos conferir, vamos acreditar naquele valor que está ali, né? Conferir o peso com o doador, mas vamos lembrar
de sempre descontar 1 quilo. É claro que se a pessoa já está com 60 quilos, 69 quilos, 70 quilos, 75, isso não vai fazer tanta diferença, mas para aquelas pessoas, aqueles doadores que já têm uma um peso mais baixo, a gente precisa ajustar esse peso, tá bom? Então, lembrem sempre, eu só coloquei mais essa questão do peso para frisar vocês de lembrar de sempre desconsiderar 1 quilo de roupas, calçados e demais acessórios, tá certo? E se não tiver balança, pessoal, uma vez me questionaram, né? Doutor, porque tem uma doadora aqui bem magrinha, mas ela está dizendo que tem 52 quilos. E aí, eu disse, gente, olha, a gente tem que confiar no doador. A gente não pode dizer na cara dura, ó, você está mentindo, você não tem 52 quilos, né? Não posso fazer isso, a gente não tem como dizer isso. Então, a gente considera aquele peso que foi informado pelo doador. Tá ok? Então, essa questão do peso foi só mesmo para relembrar vocês a retirada do quilo por conta de roupas, calçados e acessórios. E também lembrar de sempre conferir o peso do doador com aqueles doadores que têm um peso bem ali no limite inferior. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida em relação à pré-triagem? Eu quero só reforçar com vocês aqui, antecipar algumas informações. Mas antes eu queria... Alguém tem alguma pergunta? Quer questionar algo? Doutor Frank, bom dia, Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bom? Como é que tá? Tudo bom? Também, e o senhor? Tô bem também. Diga lá, o que você manda? Em relação à temperatura, se ela tiver 37, o doador é liberado, não é isso? Isso, é liberado, tá? É maior que 37, tá Maior bom? que 37, né? Certo, tá, É, João? maior que 37, tá bom? Certo. Alguma outra obrigada. pergunta, pessoal? De nada, Jéssica. Alguma outra pergunta? Não? Então, vamos lá, pessoal. Vamos antecipar aqui algumas informações. Como eu disse a vocês, em junho houve uma auditoria interna entre a qualidade e a direção técnica, porque vocês sabem que a gente vai passar por uma auditoria internacional da Associação Americana dos Bancos de Sangue, né? A famosa AABB, que às vezes eu falo tanto, né? Que a gente comenta tanto, tá? Essa auditoria, ela foi muito importante porque ela veio nos dar um norte sobre o que nós precisamos ajustar nos nossos processos para estar conforme às normas da ABB. E assim, eu fiquei muito feliz, eu até conversei com a diretora técnica, a doutora Denise, eu fiquei muito feliz porque muitas coisas do que nós já fazemos já são conforme as normas, né? Pequenos ajustes que nós estamos fazendo depois dessa auditoria para que a gente esteja conforme com a ABB, tá bom? Eu vou antecipar algumas dessas informações aqui para vocês, tá certo? Porque na semana que vem a gente vai voltar e vai falar sobre triagem clínica. Como eu disse, eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer slide, eu vou só mostrar o que é que foi alterado no nosso manual e vou conversar também com vocês com uma alteração que vai ter tanto no SPS quanto no nosso questionário, tá bom? Uma outra alteração. Mas cenas dos próximos capítulos vamos deixar para a semana que vem, tá bom? Então, primeira coisa que eu queria adiantar para vocês, prestem bastante atenção, tá certo? A partir de hoje a gente vai ter que perguntar, vai ser obrigatória, tá? A pergunta se o doador leu o informativo, o que é preciso para doar sangue com segurança. Vocês já viram esse informativo, pessoal? Alguém já viu? Alguém? Sim. Né, pessoal? Pronto. Esse informativo, aí é só a capinha, tá bom, pessoal? É um folder, ele tem 4 páginas, tá certo? E tem todas as informações para o doador. Tem informações sobre o que ele precisa para doar sangue, tem informações sobre sorologias, quais exames a gente vai fazer, né? O que aquele doador precisa fazer antes da doação, que ele precisa ser sincero, tá? Nas respostas que ele der durante a triagem clínica. Então, pessoal, esse informativo, ele vai ser obrigatório, tá ok? Obrigatório. Por quê? Porque é norma da AABB. A AABB exige que antes de entrar na nossa sala, na sala da triagem, aquele doador ele tenha tido o máximo de informações possíveis, tá certo?
Essa pergunta, inclusive, ela vai ser alterada, tá certo? Ela vai ser colocada, adicionada no questionário eletrônico e também no questionário manual, tá? Eu peço para que vocês já tenham comecem a ter esse costume de questionar, né, esse doador, porque se ele não ler, a gente não vai poder continuar a prosseguir na triagem clínica, tá bom? Então, a primeira pergunta vai ser essa aqui. Olha o que é que eu fiz aqui, pessoal. Eu peguei, esse vai ser o nosso questionário, tá? Eu peguei o manual, tá certo? Ele vai ser em breve, já vai estar disponibilizado para vocês. Vocês vão ver que em breve eu vou orientar vocês quando já vai estar tudo ok em sistema e manual, tá bom? Aguardem. Mas já comecem a ter esse costume de questionar. Você lê o panfleto sobre doação de sangue, tá? Se ele não tiver lido, você vai pedir para que ele leia, tá certo? Ou na sala, ou, olha, se eu quer ler lá fora, depois o senhor retorna, aí você chama outro doador. Então, vai ser obrigatória essa leitura, tá bom, pessoal? Com a inclusão dessa pergunta no nosso questionário, vocês veem que essa pergunta, ela é a primeira pergunta, né? Doação pregressa, ela deixou de ser a pergunta número 1 e agora é a pergunta número 2, né? Aquela que a gente sempre escreve, a 41, que era sobre relacionamento estável, ela agora é a 42, percebem? A única que não foi modificada, pessoal, foi a pergunta 40, tá? 40, já recebeu sangue ou derivados. Foi a única que não foi modificada a ordem, justamente para que sejam evitados erros, tudo bem? E aí é muito importante, vocês sabem como é importante a gente ter a informação se aquele doador é PI positivo, tem transfusão prévia, ou então se é uma doadora com mais de 3 gestações, enfim. Então, a gente não modificou a pergunta 40, tá bom? A 40 mantém-se, já recebeu sangue ou derivados, mas as demais houve mudança na ordem, tudo para que a gente incluísse a pergunta, você leu o panfleto sobre doação de sangue, tá ok? Essa pergunta não está ainda no sistema, certo? E nas fichas manuais ela não está ainda, porque já estamos produzindo as fichas manuais, essa nova ficha manual, tá bom? Eu não sei se na aula da recepção foi falada alguma coisa sobre, mas elas já estão sendo confeccionadas e assim que estiver no sistema, assim que estiver em sistema, eu aviso a vocês, tá bom? Então, por favor, gente, atentar para a mudança na ordem das demais perguntas. E não esqueçam, treinem, já comecem a treinar, a perguntar, olha, o senhor leu esse panfleto? É muito importante que o senhor leia, né? Então, já comecem a questionar, mas saibam que se aquele doador não tiver lido aquele informe, a gente não pode prosseguir na triagem clínica, tá bom? Doutor Franklin. Pode perguntar. Jéssica, né? Não, a Tassiana. Desculpa, é porque eu vi JS aqui. Perdão, desculpa. Pode perguntar. Se for um doador, mesmo que seja de primeira vez ou que seja doador de repetição, a gente tem que fazer essa mesma pergunta, não é isso? Sempre. Vamos lá. É um doador de repetição, certo? Aí eu digo, você já leu esse informe? Porque eles vão receber esse panfleto, né? Eles sempre recebem, né? Na recepção. Então, lê o panfleto. Já li, ok. Tem alguma dúvida? Não. Pronto. Pode marcar sim, pode continuar na triagem, tá certo? Aí tem um doador deficiente visual, no caso a gente faz a leitura do panfleto para ele, para depois... Sim, pode fazer, viu? Obrigado pela pergunta. Obrigada. Alguém mais, gente, tem alguma dúvida? Doutor Franklin. Oi, pode falar. Quem é que tá falando? Aqui é a Ana Érica, eu sou triagista aqui em Crato. Oi, Érica, tudo bem? Pode falar. Tudo bem. É com relação a essa pergunta, doação com interesse em exames em doenças transmissíveis, né, pelo sangue. Às vezes eu me deparo, assim, até com situações constrangedoras, sabe? Quando eu faço essa pergunta. Porque tem alguns que já são doadores nossos, né? E eles dizem assim, não, eu sempre dou e eu acho bom e eu tenho interesse também nos exames, né? Porque aí eu já faço as duas coisas, tanto ajudando como também estou recebendo meus exames.
E aí eu fico sem saber, e agora? Aquela dúvida, Eu vou dizer né? a ele que ele vai ficar, não, pois aí o senhor vai passar 12 meses agora. É assim, é uma situação que eu fico sem saber como conduzir, né? De Tá, certa pois, forma. pois vamos lá, vamos então desmitificar isso aí, vamos tentar melhorar isso aí. O que é que você vai fazer, certo? Um doador que ele vem com interesse apenas em doar sangue para ter as sorologias, é aquele doador que ele se expôs sexualmente, né? Então, assim, aquele doador, todos nós, óbvio, eu também dou sangue e eu também quero os meus exames, óbvio, né? Todo mundo que doa sangue também tem, digamos, interesse em ter os exames sorológicos, mas não é porque doa sangue exclusivamente para isso. Essa pergunta, Érica, é para aquele doador que exclusivamente está indo doar sangue porque quer fazer exames, tá? Já aconteceu comigo um doador que disse assim, olha, eu vim para cá, eu sei que vocês fazem exames de sangue, né? Vocês fazem anti-HIV e tudo mais. Doador de primeira vez. E eu me expus sexualmente há 3 dias, eu estou um pouco preocupado, não sei o quê. Ou seja, foi um doador que ele não foi de maneira altruísta, né? Ele não foi até a coleta para doar sangue porque ele quer ajudar alguém. Ele foi porque ele queria os exames. E eu dei a recusa, né? Dei a recusa, mas orientei que ele procurasse algum posto de saúde, ou então que fosse ao Hospital São José, para que seja feita alguma avaliação, tá? Então, Érica, todos nós temos interesses em alguma coisa, né? É normal a gente ter interesse na tipagem, é normal a gente ter interesse nos exames sorológicos, mas essa pergunta, ela vai pegar aquele doador que foi exclusivamente para aquilo. Ele quer doar sangue por conta dos exames, tá ok? Então, assim, se por acaso, não, um doador diz assim, eu vim para cá, eu tenho interesse, né, nos exames sorológicos que vocês fazem, é sempre bom a gente ter, como você falou, né, esses exames em dias. E aí, quando a gente chega na pergunta de relacionamento estável, não, sou casado há 10 anos, só tive contato com a minha parceira ou com o meu parceiro, então, né, por que a gente dá essa recusa, né? Então, assim, essa pergunta, ela é voltada para aquelas pessoas que foram só com essa intenção. Tá bom, Érica? Te ajudei aí? Ajudou, né? Então, acho que é Pronto. assim, quando for perguntar, é observar, né? Como é que está sendo essa resposta, realmente Isso. E voltada cada mais para a situação é questão cada dos exames. situação, né? Por isso que é importante também, quando a gente for falar sobre o voto de autoexclusão, eu sempre friso, pessoal, olha, se você marcar não, o seu sangue vai ser descartado, mas as sorologias vão ser feitas, né? Então, é bom também reforçar lá no voto de autoexclusão, caso esse doador não tenha nenhum motivo de recusa, tá? Mas essa pergunta 7, gente, é para quem foi lá só com esse motivo, tudo bem? Tudo certo, obrigada. Não, de nada. Gente, aí eu quero só reforçar, eu acredito que esse seja o último slide, antecipar algumas coisinhas, e aí vai mais para o pessoal das regionais, tá? Pessoal, eu vejo que o registro de atendimento ao doador com necessidade de orientações, ele estava sendo utilizado de uma outra forma, diferente da qual a gente utiliza aqui em Fortaleza, tá? Vocês conhecem esse registro de atendimento, né, ao doador? Vocês lembram desse motivo, desse registro, perdão? Vocês se Sim. lembram dele? Pronto, a gente utiliza bastante, né? Aqui em Fortaleza, pessoal, a gente só utiliza esse registro de atendimento para doador com alguma necessidade de orientação. Um doador que foi recusado na triagem clínica não precisa ter isso registrado nesse registro e nem em sistema na aba atendimento. Como assim? Deixa eu passar aqui um slide, vocês vão entender. Olha aqui, Eu marquei aqui essas três recusas. Doadora com pulso de 110, mesmo depois da terceira aferição, 117, 118, orientada quanto à inaptidão. Doadora comparece para doar, porém informa no momento do questionário que teve hepatite B aos 30 anos, informada que não poderá mais doar. A outra aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto. Doadora comparece para doar, porém não sabe informar o nome das medicações em uso, orientada a voltar
com receita, enfim. Doador fez uso de testosterona, orientado quanto à inaptidão. Pessoal, quando a gente faz a triagem clínica, vocês concordam que se há algum motivo de recusa, eu vou deixar esse motivo de recusa ajustado no questionário e vou marcar o motivo de recusa, né? É o em uso de medicação, é uso de medicação teratogênica, história de hepatite, é relacionamento sexual eventual nos últimos 12 meses, com mais de 3 parceiros. Então, assim, pessoal, não há essa necessidade em a gente gastar tempo e papel para pedir para o doador assinar um registro de que ele já foi orientado sobre uma recusa que já tem em sistema. Tudo bem? Então, eu sei que isso é muito comum nas regionais, mas eu queria pedir, a partir de agora, que vocês só utilizassem esse registro para, de fato, algum atendimento, né, feito para algum doador. Atendimento esse que vai fazer uma nova coleta de exame, ou então que foi encaminhado para algum local, recebeu um resultado de PAI, EH, TAD, e recebeu o exame, mas precisa coletar o exame, a repetição, fazer uma nova repetição em 6 meses, como é o caso de Chagas, HTLV, né? Então, assim, pessoal, esse registro de atendimento ao doador, ele não é para ser utilizado, tá ok? Para deixar ciente aquele doador que ele está recusado à triagem clínica. Tudo bem? Não utilizem mais isso, tá certo? Eu já conversei recentemente com o pessoal de Sobral, não foi? O pessoal de Sobral já sabe disso. Eu estava esperando o momento para que eu pudesse conversar com todos vocês. Nesses meus mais de 3 anos de triagem, eu nunca... Com licença, gente. Nos meus mais de 3 anos de triagem, eu nunca registrei as recusas dadas nesse papel. Como eu disse a vocês, gente, a gente gasta papel e gasta tempo também, tá certo? Então, como eu disse a vocês, se eu fui recusar... Pode falar? Quem fala? Tatiana, do Juazeiro. Oi, Tatiana, pode falar. Pode. No próprio formulário tem falando, né, que foi orientado sobre a inaptidão temporária em triagem. E só deva voltar a doar sangue tal dia. Aí quer dizer triagem que... anterior. Oi? Triagem anterior. Eu vou já falar sobre cada tópico, tá? Tá certo. Triagem anterior. Por isso que eu ajustei isso, tá bom, Tatiana? Tá certo, entendi. Tá bom? Eu vou já conversar com vocês aqui sobre cada ponto, tá bom? Vamos lá. Então, eu peço para vocês não fazerem mais esse registro, tá ok? E só a título de informação para vocês, a título de questão de qualidade, a gente não pode deixar nenhum desses quadradinhos em branco. Por isso que eu marquei esses traços aí, onde tem número e número da amostra. Em coleta externa, a gente não precisa desse número. Mas aqui na sede, o primeiro atendimento do primeiro dia do mês é 1 e vai seguindo até o fim do mês, tá certo? Mas, enfim, essa questão desse número aí não tem tanta importância. Mas, por exemplo, eu orientei aquele doador porque ele recebeu uma tipagem sanguínea. Então, eu não vou coletar nenhuma amostra, eu não vou afixar nenhuma etiqueta onde tem número da amostra, então eu tenho que passar um traço, tá bom, pessoal? Eu estou falando isso para vocês só mesmo a título de informação, porque se um dia houver alguma auditoria, isso vai ser visto, tá? Então, a gente não pode deixar nenhum desses quadradinhos branco. A gente tem que, se não utiliza, marcar um traço, tá bom? Então, Tatiana, vamos falar sobre cada item, tá certo? Então, ele veio para cá porque ele coletou uma nova amostra e veio receber orientações sobre aquela alteração sorológica. Lembrem, a gente sempre pede para o doador agora voltar com 7 dias, né? Não mais 30 dias, mais 7 dias, tá certo? É importante sempre aquelas doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, HIV, hepatites B, C e HTLV, de orientar aquele doador de usar preservativo, né, enquanto aguarda o resultado dos exames. É importante a gente deixar isso marcado, tá bom? Se por algum motivo o doador...
esse motivo a gente usa menos, mas a gente utiliza. Aqui na sede a gente utiliza algumas vezes. Se aquele doador ele está com uma parceira ou um parceiro que foi bloqueado, mas que também não vai poder doar. Inclusive, pessoal, esse tema vai ser um tema que a gente vai falar semana que vem, tá bom? Eu vou pedir a ajuda da Michele. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a partir de em breve a gente vai começar a associar doadores a companheiros e companheiras, tá certo? Se há, por exemplo, eu tenho uma companheira ou um companheiro, sou doador, e aí no momento da triagem eu digo que tem uma companheira, enfim, e que também é doadora, a gente vai vincular as PFs, porque se aquele companheiro ou companheira do doador tiver alguma alteração sorológica, aquele sangue doado ele vai ser automaticamente descartado. Mas vamos deixar para falar isso na semana que vem, tá certo? É uma coisa que vai ser mudada, eu vou pedir a ajuda da Michele, eu ainda estou aprendendo muita coisa em relação a isso, né? Então vamos deixar para a semana que vem, mas eu dei mais um spoiler aí para vocês, tá bom? No próximo, não devo mais doar sangue, fui encaminhado para o ambulatório, aqueles doadores que vieram, fizeram uma repetição e precisam de encaminhamento, tá bom? Não devo mais doar sangue, recebi o resultado dos testes sorológicos relativos à minha repetição. Quando é que eu vou marcar esse? É um doador que teve uma hepatite B, o HBC dele na doação deu positivo, aí ele retornou, fez a repetição e confirmou que ele teve hepatite B, mas está curado, não tem mais hepatite. Pronto, ele não pode mais doar, mas recebeu os resultados relativos à repetição dele, tudo bem? É um doador que teve um CIFQ positivo, repetiu, a repetição CIFQ deu um falso positivo. CIFQ positivo, mais CIF negativo, FTA negativo. Bom, ele não vai mais poder doar sangue, né? E receber o resultado relativo da repetição. Então, a gente vai marcar aí esse, quando for essas situações onde não houver necessidade de encaminhamento, mas que eu vou bloquear aquele doador, tá bom? Eu devo coletar nova amostra para esclarecimento sorológico a partir de aquele doador, é um doador deu Chagas positivo, né? Vamos supor, ele repetiu o Chag deu positivo e o IF indeterminado. A gente sabe que em 6 meses a gente vai repetir o exame, né? Então, nessa situação em que ele vai retornar para repetir, HTLV também, a gente deve marcar esse motivo, tá bom? Recebi os resultados negativos de repetição e fui liberado à doação. Aquele doador que veio, se fiquei deu positivo ou indeterminado, enfim, repetiu, deu tudo negativo, vai poder ser liberado à doação? A gente marca esse, tá? Aquele doador que só veio buscar os resultados não reagentes. Doutor, doei há 3 meses, quero vir doar hoje, mas aproveitar, pegar aqui o resultado do exame da última doação. A gente marca esse. Aqueles doadores que foram orientados por hemoglobina, alguma hemoglobinopatia, ou então algum traço, por anticorpo irregular, por TAD positivo, a gente marca esse fui orientado, encaminhado e recebi o resultado, né? Então, você marca qual foi o que foi alterado, foi eletroforese, foi PAI, foi TAD. Eu vim só para receber resultado da minha tipagem. Está sendo muito comum, né? Eu nem sabia, mas agora para tirar a carteira nova, né? A carteira URG, você precisa ter a tipagem. Tem muitos vindo por isso, né? Então, vim receber minha tipagem sanguínea. Eu fui reorientado sobre inaptidão clínica temporária em doação anterior. Então, que caso é esse? Bom, eu recebi uma recusa em sei lá, outubro do ano passado por relacionamento sexual eventual. Só vou poder doar a partir de outubro desse ano. Então, esse caso é para justamente isso. Eu fui reorientado, ou seja, por que ele foi reorientado? Porque ele já foi orientado na triagem, né? Já foi dada a recusa e já foi explicado o motivo. E ele só vai poder doar a partir do dia tal, tá? Eu fui reorientado porque eu tinha inaptidão clínica. Semana passada, aliás, sábado mesmo eu peguei um doador que ele diagnóstico de hipertireoidismo, inclusive fez iodoterapia e tal, não sei o que, já tinha sido recusado a doação de sangue ano passado, mas veio novamente porque queria novamente saber se podia doar, queria ser então, enfim, não pode. Então, foi reorientado sobre inaptidão clínica definitiva, né? E não pode mais doar sangue. E esse último, que basicamente a gente não tem mais tanto motivo, né, para registro,
mas de vez em quando aparece algum doador que doou num tempo indeterminado, né, que não deveria ter doado. Isso geralmente acontece em coletas manuais, né? E aí, pessoal, foi feita essa mudança no registro, né? Foram feitas algumas alterações, inclusão de alguns itens. Eu reescrevi algumas coisas em relação à triagem clínica, mas eu peço para que, não sendo esse motivo, tá certo? Alguns desses motivos não tenha necessidade de a gente registrar isso por conta da triagem. Já tem no questionário, já tem um motivo de recusa no sistema. Eu não preciso gastar papel e tempo para preencher tudo isso e pedir para que o doador assine, tá bom? E lembrem sempre, pessoal, aí é algo que é meu, que se vocês quiserem aceitar essa orientação, algo da minha triagem que eu sempre faço. Quando eu tenho um doador que eu sei que ele vai ser recusado, eu afirmo e reafirmo quantas vezes possível para saber se ele entendeu a minha pergunta. Como assim? Uma vez me questionaram por que eu ia fazer essas modificações, por que a gente não deixaria registrado isso, né, no papel, porque a doador pode dizer que não foi orientado, enfim, sobre a recusa, né, enfim. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. Sábado eu estava aqui na sede, estava trabalhando, e aí eu atendi um doador que ele ia ter uma recusa por relacionamento sexual eventual, tá? E aí eu disse assim, eu perguntei, de um ano para cá, você é solteiro, casado? Não, sou solteiro. De um ano para cá, teve alguma atividade sexual? Tive 2 relacionamentos sexuais. Essas pessoas com as quais você teve esses relacionamentos, eram pessoas fixas ou foram eventuais? Foram eventuais. Ponto. Fiz a primeira pergunta. Então, eu digo, ele está me dizendo que num período de 1 ano, ele teve 2 relacionamentos eventuais. Aí eu já sei que vai ser recusa, né? Então, o que é que eu digo? Então você está me dizendo que de julho do ano que vem, ou do ano passado, perdão, até julho desse ano, você teve 2 relacionamentos eventuais. É isso? Isso. Confirmei, né? Quando eu fui dar a recusa, ele, não, mas eu acho que eu me confundi, foi só uma, ia ser recusa do mesmo jeito. Eu disse, olha, eu lhe perguntei 2 vezes, e você fui bem claro, perguntei 2 vezes, inclusive eu dei um período de tempo e você me falou que foram 2 parceiras, né? Então, assim, pessoal, quando vocês estiverem na triagem e vocês saberem que vai haver algum motivo de recusa naquele questionário, refaçam a pergunta, sejam claros, para que não haja essa questão de, eu entendi errado. Não, você me perguntou. Não, eu perguntei 2 vezes, eu fui claro, então, tá ok? Então, vamos evitar usar esse registro, como eu disse, nessas situações em que o doador já foi recusado, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Era só isso mesmo, a gente já se estendeu, né? 1h17 minutos. Pode falar. Quem é que fala? A Valdemira de Quixadá. Oi, Valdemira, tudo bom? Diga lá, o que é que você manda? Está acontecendo muito isso do doador, não só em relação aos relacionamentos, com a questão do Covid. A gente pergunta se ele teve algum contato. A semana passada mesmo eu peguei um doador. Ele disse que trabalhava na unidade, que fazia exame de paciente com Covid e era da recepção. Eu digo, mas você fala com esses doadores, tem contato com ele? Tenho. Tem contato com ele, né? Antes dele colher os exames, sou eu que faço a ficha. Quando eu fui dar a recusa, ele quis mudar totalmente a história. E a gente tem que ter muito cuidado com o Covid, porque está acontecendo muito isso. E é tomar cuidado mesmo, e como você fez, a gente sempre reforça, reafirma, pergunta novamente, né? Está acontecendo, né? Já foi motivo de algumas reclamações de ouvidoria. Um doador mesmo, inclusive, uma vez já fez uma reclamação na ouvidoria comigo, né, por conta disso, mas eu sou muito seguro na minha triagem. Então, quando eu sei que é motivo de recusa, gente, eu dou aquela devida recusa, mas eu não dou aleatoriamente, não. Eu reafirmo, eu deixo aquele doador
muito seguro e claro do que eu estou perguntando, tá bom? Então, quando dá para recusa, quando é para ser dada a recusa, eu me mantenho firme, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Doutor Franklin, Oi. então, no caso, os registros feitos nesse formulário, eu vou continuar registrando na aba atendimento? Esse do registro que a gente utiliza? Sim, esse registro, esse formulário, esse registro de atendimento. Sim, continua. Não precisa, é porque assim, o que é que eu quis falar aqui com vocês, pessoal? Que aquelas recusas que são dadas aos doadores, né, na triagem clínica, não precisa você preencher esse registro nem deixar lá na aba atendimento, tá bom? Entendi. É isso, entendeu? Eu estou dando uma recusa aqui ao doador por uso de propranolol. Não precisa eu ir lá preencher o registro de atendimento, dizer que ele foi orientado sobre recurso, pedir para ele assinar. Não precisa, gente. Já tem lá no questionário que ele faz uso de propranolol e o motivo de recusa vai ser marcado uso de medicamentos. Então, tudo bem, tá bom? Evita papel e evita que a gente gaste tempo, tá bom? Certo, obrigada. De nada. Tá. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Olha, eu achava que a gente não ia demorar tanto, mas a gente demorou. Peço perdão a vocês. A gente começou uns 10 minutinhos atrasado, né? Então, acabou que se estendeu aí mais 10 minutinhos, tá bom? Pessoal, meu telefone, meu e-mail, Doutor Franklin. Oi? Quem fala, pode falar. Bom dia, do Iguatu. Oi, pode falar. O senhor falou que a internet da gente está muito ruim, pode até o senhor ter falado e a gente não conseguiu escutar aqui. Certo. O senhor falou que vão vincular os PFs do parceiro quando apresentar a alteração sorológica? É isso. Qual é teu nome? Perdão, eu não estou conseguindo ver aqui. Meu nome é Kilvia, do Iguatu. Oi, Kilvia, prazer. Kilvia, assim, foi um spoiler que eu dei, tá certo? A gente vai conversar sobre isso semana que vem. Só semana que vem, tá bom? Vai ser uma novidade, né? Eu acho que vai ser uma grande novidade aí, mas a gente vai conversar sobre isso semana que vem, tá certo? O que é que vai acontecer? Se a gente vai vincular as PFs das pessoas que têm relacionamentos fixos, tá bom? É uma forma de a gente aumentar a hemovigilância, tá certo? Mas vamos deixar para conversar isso semana que vem, Kilvia, tá bom? Tá certo? Porque surgiram dúvidas que eu saí. Certo. Tá. Pois então, pessoal, então, como eu disse, de nada. Como eu disse a vocês, obrigado pela participação de todo mundo. Desculpem aí ter me estendido, tá? Meu telefone, meu e-mail, quem quiser conversar comigo, se teve alguma dúvida ou vai existir alguma nova dúvida, podem me ligar, entrar em contato comigo. Lembrem, esse novo registro de atendimento, ele já está no Qualiex, tá bom, pessoal? Já está tudo no Qualiex, mas assim que chegarem até a vocês já sabem como proceder, mas se tiver alguma dúvida, me liguem, tá bom? Semana que vem... Doutor Franklin, tem frequência? Eu não vi o link de frequência. Vou mandar para vocês, viu, Júlia? Pode deixar. Vou só finalizar aqui para mandar para vocês o link, tá bom? Tá certo? A frequência, inclusive, Júlia, é uma provinha, tá certo, pessoal? Vocês sabem que esse nosso treinamento, ele tem vale, esqueci o nome. Uma avaliação, né, após a cada aula, e a gente vai emitir um certificado, né, ao final desse nosso treinamento, tá bom? Então, eu vou já mandar aqui o link para vocês. Doutor Franklin, bom dia. Oi, Doutor Franklin? Oi. É Caterine, tudo bem do Crata, é Moscrata. Oi, Caterine, tudo bom? Pode falar. Tudo em paz, graças a Deus. Doutor Franklin, é assim, se acontecer de a pessoa doar, por exemplo, eu vou doar, estou lá doando e lembrei que estava tomando medicamento, mas depois que doou, que já finalizou tudo, como é que eu devo proceder? Devo anotar alguma coisa, colocar no sistema? Você entendeu, aí a doutor pessoa Franklin? fala depois... Alô? Oi? Doutor Franklin? Sim, fala por telefone. Como é que você vai dizer? Oi?
Pode Tá me ser por ouvindo? pode ser, sim, por telefone ou mesmo lá dentro da instituição, dentro do EMOS. Já aconteceu de dizer, eu tomei o Pronto. medicamento e acabei lembrando. Pronto, deixa eu falar aqui. Quando isso acontece, tá, Caterine? Se for dentro do próprio EMOS, e a pessoa tiver. Acabou de doar sangue, né? Vale, eu esqueci uma coisa, né? É isso. Isso é motivo de recusa? A gente pede descarte da bolsa, tá? É só pedir o descarte da bolsa, faz uma CI, pede descarte da bolsa, coloca. Solicita o descarte da bolsa, coloca Mesmo sendo no outro na... dia também, doutor Franklin? No outro Sim, dia? a gente. Quando é informação pós-doação, você está querendo dizer? Sim, Você já ouviu falar sim. de informação pós-doação? Que tem um registro de informação pós-doação, Caterine. Você sabe disso, que existe esse registro? Sim, sei. Pronto. Eu doei sábado, e aí eu soube agora que eu positivei para Covid, né? Então, o que é que a gente faz, né? A gente entra em contato com esse doador, preenche o registro de pós-doação, e aí faz toda a solicitação do descarte. Se por algum motivo já tiver sido transfundido algum hemocomponente, a gente vai entregar para a hemovigilância, e a hemovigilância toma as devidas atitudes, tá certo? Mas isso Foi pode... Foi só para confirmar mesmo essas informações. Tá bom, Caterine. Muito obrigada, doutor Franklin. Um bom dia. Você fale comigo também, viu? Não Bom escutei. dia. Pessoal, vamos entender mais não, vamos falar semana e segunda-feira, tá bom? Vou já mandar o link para vocês, pessoal. Tchau, tchau.